Há muito tempo que a bacia do Mediterrâneo Oriental tem emergido como um ponto crítico estratégico. Com uma história complicada envolvendo conflitos regionais, disputas marítimas, modernização da defesa, rivalidades sobre recursos de energia e de água, bem como de controle sobre as rotas de exportação, sendo todos estes aspectos capazes de produzir efeitos de ondulação geopolítica. O grande desequilíbrio de poder entre os diferentes países atinge em cheio a importância dos depósitos de energia do Mediterrâneo desde a guerra da Rússia na Ucrânia. No vídeo de hoje, vamos falar do ponto crítico da geopolítica, o Mediterrâneo Oriental. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece e de ativar o sininho de notificações ou de nos seguir nas nossas outras redes, pelo Telegram ou pelo Instagram, e assim ficar por dentro das nossas novidades. O meu nome é Leon Peter e esse é o canal Geopolítica Mundial. Desde o início dos anos 2000, a bacia do Mediterrâneo Oriental, composta por Chipre, Egito, Grécia, Israel e os territórios palestinos, Líbano, Líbia, Síria e Turquia, se tornou uma arena de disputa de tendências geopolíticas, sendo que nas últimas 2 décadas a mistura de estados poderosos e frágeis, combinada com a sua posição geográfica entre regiões instáveis e estáveis, despertou interesse regional e global. Como resultado, ao longo das 2 últimas décadas, a bacia do Mediterrâneo Oriental tem sido o local de grandes complexas guerras civis e conflitos entre nações, sendo que nenhum deles foi resolvido e todos ainda têm um risco para formar novos conflitos, uma arena principal para competições geopolíticas e ideológicas desde a Primavera Árabe em 2011, o canal pela qual forças externas e desestabilizadoras do Oriente Médio e do Saara, em especial o terrorismo e a migração, têm alcançado e desestabilizado a Europa, um espaço marcado por vazios geopolíticos e de segurança desde a retirada dos Estados Unidos do Oriente Médio, um campo de testes e uma oportunidade para o ressurgimento global da Rússia, que tem desafiado o Ocidente, um receptor de investimentos chineses por meio da iniciativa da Rota da Seda, a área que viu o surgimento de 2 potências médias, a Turquia e o Irã, com capacidade de influência na geopolítica global, uma região onde os estados do Golfo Árabe têm projetado influência em sua busca por influência global, e um caminho provável, mas contestado, para novos corredores intercontinentais de energia e comércio concorrente. Essas evoluções no cenário geopolítico levaram a mais atrito entre os atores regionais e agitaram os principais jogadores como Egito, Grécia, Israel e Turquia. Porém, as ambições desses países continuam a ser prejudicadas pela falta de integração econômica, conexão ou parcerias geopolíticas que sejam estáveis. Por isso é importante observar o Mediterrâneo Oriental como uma região com uma lógica geopolítica própria, afinal, estamos falando de uma região que vem sendo disputada há vários e vários milhares de anos. Porque aqui as ambições energéticas, conflitos regionais e ameaças transnacionais sempre voltam à tona. Primeiro temos que olhar os aspectos de segurança dos países locais. O risco de um grande conflito entre os estados vem aumentando desde o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, após ter sido relativamente baixo nos últimos anos, enquanto conflitos internos de menor intensidade em outros lugares provavelmente vão continuar aparecendo de forma contínua. O Mediterrâneo Oriental está cheio de conflitos que estão tanto congelados como ativos, sendo conflitos diretos ou por procuração, internos ou regionais. E hoje nenhum deles mostra ser solucionável. A fonte mais provável de conflito agora envolve uma potência externa à região, o Irã, que tem alcance no Líbano, Síria e faixa de Gaza, e agora representa uma ameaça imediata e direta a Israel. O aumento do conflito nos territórios palestinos pode vir a afetar outras dinâmicas regionais e acabar atraindo tanto outros países como grupos irregulares. E há ainda o efeito cascata no Líbano e na Síria, onde outros motores de violência também estão em jogo. Ao mesmo tempo, uma invasão turca do Chipre é até improvável, mas uma anexação direta da não reconhecida República Turca do Norte do Chipre é bem possível nos próximos anos, o que faria ressurgir a tensão entre a Turquia com o Chipre e a Grécia.
o que acaba fazendo com que a França seja puxada para atuar na região. E diferente do que entusiastas da União Europeia previram anos atrás, as descobertas de energia na região não incentivaram a cooperação regional. O acordo de fronteira marítima de 2022 entre Israel e o Líbano é digno de menção, mas não teve nenhum efeito colateral sobre o conflito entre os dois. Por outro lado, nenhum embate militar eclodiu devido a interesses energéticos também. A competição geopolítica e os ressentimentos históricos são muito fortes e continuam superando a energia ou motivos econômicos como motores de conflitos. Porque, diferente do que muitas pessoas pensam, nem tudo em geopolítica se trata de dinheiro, na verdade, muito pouco. E nesse sentido, o cenário geopolítico no Mediterrâneo Oriental é dominado pela postura forte da Turquia, através de grandes projetos de infraestrutura e de energia, e por seus relacionamentos com parceiros e aliados ocidentais. O poder da projeção da Turquia é vista como uma ameaça existencial pelo Chipre e como uma ameaça séria pela Grécia. Os rivais e adversários da Turquia no Mediterrâneo Oriental têm tentado constantemente conter suas ações ao longo da última década, mas em grande parte não conseguiram efetivamente contê-la, contrariá-la ou sequer isolá-la. Em parte por causa da falta de objetivos estratégicos e percepções táticas comuns entre si. Enquanto o desafio turco domina a estratégia grega, cipriota e síria, o Egito e Israel veem isso como um desafio grande, mas que ainda assim pode ser gerenciado. Já os turcos não conseguem totalmente alcançar seus objetivos estratégicos. Seus parceiros na Síria e no Egito falharam em consolidar o poder. E suas relações com os principais atores da região, a Grécia, o Egito e Israel, são na base da desconfiança. Por outro lado, eles conseguiram intervir de forma muito bem sucedida na Líbia e na Síria, contendo adversários poderosos e se tornando central em qualquer resolução diplomática dessas crises. Os países e aliados ocidentais, em especial os Estados Unidos, a Alemanha e, em menor medida, a França e o Reino Unido, continuam sendo indispensáveis para o apoio econômico, financeiro, militar e diplomático. Os 5 países disputando os direitos de exploração das recentes descobertas de gás, o Chipre, Egito, Grécia, Israel e Turquia, estão competindo por um lugar de destaque nos enormes projetos de infraestrutura e corredores ligados à Europa, que se tornaram ainda mais importantes por causa da guerra com a Rússia. Por outro lado, a presença russa é prejudicada por sua fraqueza econômica e militar nessa região, que em geral está limitada à Síria, enquanto a presença regional da iniciativa da Rota da Seda da China ainda, por enquanto, permanece bastante limitada. Enquanto isso, a Turquia reduziu suas políticas energéticas na região devido à necessidade econômica. Porém, a orientação estratégica do país está agora em desacordo com muitos dos seus supostos aliados, pois graças à sua localização geográfica, tamanho, poder militar, capacidade industrial e alimentar e políticas agressivas, a Turquia foi o único país da região que conseguiu moldar seu ambiente, principalmente através da projeção de poder na Síria e na Líbia. Porém, sua crise econômica e relações tensas com seus aliados da OTAN, bem como com outros países do Mediterrâneo Oriental, impedem os turcos de ter um papel de liderança na região, pelo menos por enquanto. O presidente Erdogan tem como objetivo construir um legado à altura do fundador da República Turca após o fim do Império Otomano, o Mustafa Atatürk. Isso traz o potencial para uma nova escalada no mar com Grécia e Chipre, assim como para reacender tensões com potências regionais como Israel, Egito e os estados do Conselho de Cooperação do Golfo. No entanto, a resistência regional e a necessidade econômica acabaram falando mais alto, o que limitou sua busca pela postura marítima, a chamada Doutrina Mavi Vatan, ou Pátria Azul, que foca no controle absoluto e incondicional nos mares no entorno do país e provocaram uma série de revoltas com os vizinhos. Os interesses da Turquia no Mediterrâneo Oriental também dependem de seus muitos outros interesses e relacionamentos, especialmente suas relações voláteis com os Estados Unidos e a sua estranha relação com a Rússia. Já em termos de forças externas, os Estados Unidos continuam no centro do que é ou não determinado na região, apesar do seu contínuo desinteresse e esforços para diminuir a sua presença física e exposição política nessa área. Com exceção da Síria,
todos os países da região gastam considerável energia política para manter a presença dos Estados Unidos, o que se dá justamente como oposto aos países europeus, que são vistos em grande parte como fornecedoras de assistência e dinheiro apenas, mas não como aliados estratégicos. Justamente por isso, a política dos Estados Unidos no Mediterrâneo Oriental se tornou mínima, oportunista e apenas reativa. Enquanto durante a Guerra Fria, os Estados Unidos mantinham permanentemente pelo menos 2 porta-aviões, às vezes 3, na região, agora não mantém nenhum de forma permanente, que só são realocados para lá em situações extremas, como o que se deu recentemente nos ataques contra Israel. Em geral, por entre as lideranças globais e regionais, há uma percepção de que não haverá tão cedo nenhuma resolução para os conflitos da região, o que significa que os atores locais irão cada vez mais buscar diversificar suas relações estratégicas. Sempre que possível, os Estados Unidos buscaram terceirizar ou co-liderar o gerenciamento dessas crises na região do Mediterrâneo Oriental com países europeus, como fizeram com a Alemanha em relação às tensões turco-gregas. Mas nos últimos anos, os Estados Unidos só investiram em iniciativas indiretas, como a normalização regional entre Israel e os países árabes, ou de objetivos limitados, como intermediar o acordo de demarcação marítima entre Israel e o Líbano em 2022. Essa postura americana enfraqueceu a sua própria imagem militar no Mediterrâneo Oriental, até que a invasão russa da Ucrânia e a guerra de outubro de 2023 entre Hamas e Israel obrigou Washington a aumentar seus destacamentos e agir como uma força de dissuasão. Isso deixa claro que, apesar da vontade contrária, um aumento grande da influência russa ou chinesa, uma séria ameaça à coesão da OTAN ou uma grave ameaça a Israel, poderia provocar um ressurgimento dos Estados Unidos na área. Já a União Europeia, o gigante econômico e político mais próximo do Mediterrâneo Oriental, está dividida, contestada e estruturalmente fraca na região, tornando a OTAN a organização ocidental mais relevante, graças justamente aos Estados Unidos. A maioria dos países europeus ainda não tem planos de engajamento coeso com esta parte do seu flanco sul. França, Alemanha e Itália permanecem no comando, mas não conseguem trabalhar juntas em questões importantes, incluindo questões envolvendo Líbia, Turquia e a questão da imigração. Embora esteja presente a competição entre grandes potências, isso não é uma característica forte na região, o que pode passar uma certa impressão de relativo abandono ou desinteresse, mas não é inteiramente verdade, porque a Rússia e a China têm aumentado seus investimentos na região, seja através de vendas militares, projetos de energia nuclear ou, no caso da China, projetos de conexão comercial, sobretudo através da Rota da Seda. A presença militar naval e aérea da Rússia na Síria e presença terrestre na Síria e na Líbia ficou ainda mais importante com a invasão na Ucrânia, porque outros países da área veem isso como uma forma de forçar o envolvimento ocidental na região, em particular da presença americana. O envolvimento dos estados do Golfo tem focado mais na geoeconomia do que na geopolítica, que é mais abrangente. Apesar dos estados do Golfo estarem usando seu poder financeiro de forma mais estratégica e efetiva do que antes, ainda não é o suficiente para eles terem grande influência sobre a região, preferindo ao invés disso priorizar os seus interesses econômicos e usando o Mediterrâneo Oriental como outro canal de acesso para suas ligações com a Europa. Em termos de tendências de defesa na região, vemos que a cooperação militar até reforçou os vínculos entre os países, mas não transformou isso em alianças formais, permanecendo ainda muito superficial. Os dois grupos minilaterais, também conhecidos como mecanismos trilaterais, que surgiram na última década, um reunindo Chipre, a Grécia e Israel, e o outro Chipre, Egito e Grécia, não são a base para novas alianças ou algo maior de segurança regional, pois ainda há altos níveis de desconfiança e objetivos descoordenados dos países. O Chipre, Egito, Grécia, Israel e Turquia estão engajados em esforços de modernização de sua defesa, mas isso não chega a ser no nível de corrida armamentista.
Eles 5 estão investindo fortemente, priorizando os domínios aéreo e marítimo, o que faz com que mude e fique mais tenso as relações entre Grécia e Turquia, por exemplo. A Grécia provavelmente vai modernizar sua frota aérea com Rafales e F-35, enquanto a Turquia, impedida de obter aeronaves mais avançadas dos Estados Unidos por causa da compra do sistema de defesa aérea russo S-400, só pode esperar atualizar os seus antigos F-16. Em resposta, a Turquia impulsionou seus investimentos na indústria de defesa nacional, focando na produção de drones e planejando no longo prazo, talvez um dia, poder fabricar caças também. Assim, nenhum desses países possui uma capacidade de incursão ou mobilização militar em larga escala. Apesar de que a Turquia desenvolveu um modelo eficaz de intervenção limitada por meio de uma combinação de envolvimento militar direto e apoio a insurgentes locais ou redes de influência, como visto na Síria e na Líbia, ela foi capaz de atingir seus objetivos imediatos, mas limitados. Nomeadamente, impedir a derrota de seus aliados na Líbia em 2019 e na Síria, e ainda de controlar grupos insurgentes islamitas no norte, ao mesmo tempo em que impedia o estabelecimento de uma região autônoma curda no nordeste. Já Israel está focada na defesa interna e o Egito preocupado com a sua situação interna, não projetando poder para fora das suas fronteiras. Mas sobre tudo isso está a questão da migração e o terrorismo como os principais motores de instabilidade do Mediterrâneo Oriental, para as quais os países europeus têm focado mais a sua atenção. Após o pico de 2015 e 2016, a migração na parte do Mediterrâneo Oriental para a Europa deixou de ser um desafio transfronteiriço de primeira linha, e o movimento de imigrantes e refugiados diminuiu aqui, para ter aumentado no Mediterrâneo Ocidental. Porém, dentro da região, o número de refugiados permanece muito alto e há perspectivas de aumento de tentativas de partida para a Europa, incluindo por refugiados sírios com medo de serem forçados de volta para a Síria, por libaneses impulsionados pelo colapso econômico do país e por líbios e palestinos fugindo de conflitos. Os estados da região estão cada vez mais ou incapazes ou indispostos de poder fazer algo contra a migração. Enquanto alguns a veem como uma forma de pressionar o Ocidente a fornecer mais assistência financeira, outros veem isso como uma forma de enfraquecer os europeus por motivos ideológicos. E ainda, a ameaça terrorista na região está relativamente baixa por hora. No entanto, os conflitos que ainda existem no Iraque, Líbia e Síria, bem como a retomada da guerra nos territórios palestinos, mostram uma nova onda de violência pesada pela frente. A instabilidade no Sahel, que tem repercussões na Líbia e no Egito, também é outro motivo de preocupação no futuro. A região, assim, aos poucos, vai se tornando um ponto de crises que irá afetar o comércio global, já que o canal de Suez está aqui e irá atingir em cheio a Europa, cada vez mais fragilizada e desindustrializada, enquanto ainda sofre o choque da imigração em massa, que vai desencadear mais violência cultural, religiosa e étnica. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. O apoio de vocês é absolutamente importante para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês. Abraços e até o próximo vídeo.